Amém, paz e graça a todos. Estamos aqui na 10ª ministração a respeito acerca do projeto A Arca. Espero que todos estejam bem, com saúde. E hoje o tema da nossa ministração é quem está à mesa contigo? Nós estamos com o tema família aí, intercedendo, orando pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. E aí dentro desse tema nós vamos refletir quando nós nos assentamos à mesa da nossa casa, do nosso lar, juntamente com a nossa família, quem é que nós convidamos para estar conosco, né? Quem é que faz parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, ali daquele momento de comunhão, que é o momento de almoçar, é o momento de tomar um café, é o momento do jantar. Creio que todos devem comungar do mesmo pensamento, né? É um momento muito importante na vida de uma família. É quando ela se reúne ali ela vai falar o que aconteceu durante o dia, como que foi a semana, se o encontro só puder acontecer aos finais de semana, porque infelizmente tem família que trabalha em horários distintos, diferentes, mas sempre a gente dá um jeito ali de ter pelo menos assim, num final de semana, um momento mais tranquilo, de estar reunido com a família. Isso é importante, família é a base, né, de tudo. E aí a pergunta é, quem que está conosco ali quando nós nos reunimos com a nossa família? E para refletirmos um pouquinho sobre essa palavra, nós vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 20. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. E aí nós vamos refletir sobre 5 pontos desse versículo. A palavra de Deus fala primeiramente que é para prestarmos atenção. E quando ele toca nesse assunto de prestar atenção, dentro desse versículo, a gente entende que é porque tem pessoas que estão desatentas, tem famílias que estão desatentas. Se Deus tocou nesse ponto, nesse assunto, é porque existe famílias que estão se deixando levar, que não têm prestado atenção nas atitudes, como eu disse, em quem está à mesa sentado com eles, se realmente está tendo uma atitude familiar, uma atitude que diz respeito a uma família, porque muitas vezes nós vemos famílias deslaceradas, famílias destruídas, famílias que já foram corrompidas, famílias que perderam sua tradição, famílias que perderam seus hábitos básicos, como sentar à mesa para um café, sentar à mesa para um almoço, sentar à mesa para um jantar, famílias que são dominadas pelo uso do celular, famílias que um não falam com o outro e por esse motivo não se sentam ali na mesa, não tem um relacionamento, não existe diálogo dentro da casa, dentro do lar. E aí a palavra de Deus fala, preste atenção. E aí, se ele pede para nós prestarmos atenção, é porque existem famílias que estão desatentas. E aí vem a primeira reflexão, como que está a minha família? Como que eu estou diante da minha família? Será que eu estou prestando atenção naquilo que Deus tem falado comigo? Naquilo que Deus tem me apresentado ali nas escrituras sagradas de como agir, como proceder diante de uma família, como se comportar, como que uma família deve se portar? Então tudo isso a gente traz para reflexão. E aí ele trata de um segundo ponto que é, estou à porta e bato. E a palavra de Deus fala que ele está à porta, ele está ali batendo. Nós não precisamos buscar, nós precisamos abrir a porta. Porque Deus ele está o tempo todo batendo na nossa porta. Só que Deus não é invasivo. Ele é um Deus que respeita, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de paz. Ele não é um Deus que vai entrar na sua vida sem ser convidado, sem você permitir. E a palavra dele fala, estou à porta e bato. E quantas pessoas têm passado despercebido? Quantas famílias têm passado despercebido? Não tem Deus dentro do lar, não tem a presença de Deus dentro da casa. E não é por falta de convites, não é por falta de oportunidades, é porque essa pessoa não está prestando atenção, ela não entende, ela não percebe o quão importante é Deus estar no centro da nossa família. É Deus estar presente na nossa casa, é Deus estar presente no nosso lar. E a palavra dele fala que ele não desiste, que ele não desiste de nós, que ele está à porta e ele bate. E quanto tempo Deus vai permanecer ali à porta? Enquanto estivermos fôlegos de vida,
Enquanto tivermos fôlego de vida, Deus vai estar ali batendo, insistindo. Aí você pode pensar, mas eu não vejo Deus bater na minha porta. Eu não consigo entender essa mensagem. Essa mensagem, ela diz acerca de uma ministração que está ocorrendo numa igreja, de um louvor, de um irmão que chega para nós e faz um convite e fala a respeito de Deus. Então a presença de Deus, ela bate na nossa porta de diversas formas, de diversas maneiras. E muitas vezes nós não estamos percebendo. Deus está ali, ó, deixa eu entrar, deixa eu trazer paz para o seu lar, deixa eu trazer amor para a sua família, deixa eu trazer comunhão, e nós não percebemos a presença de Deus querendo entrar na nossa casa e no nosso lar. E Deus usa pessoas, usa instrumentos diferentes, mas mesmo assim ele acaba sendo imperceptível para cada um de nós. Então nós aprendemos aqui entre a primeira e a segunda análise que nós precisamos ser perceptíveis. Nós temos que perceber quando Deus está à porta, quando Ele está batendo. A palavra de Deus fala que nós temos oportunidades. Ninguém vai sair dessa terra sem dizer, eu não tive oportunidade, eu não tive conhecimento da palavra de Deus. Hoje, dificilmente, né, com o avanço da tecnologia, com tudo que nós temos ao nosso favor, está ainda mais fácil de proclamar o Evangelho. Está ainda mais fácil de Jesus fazer parte do seu lar, de fazer parte da tua família. Antigamente, você precisava se deslocar até a igreja, até o ministério para ouvir uma palavra. Hoje, da sua própria casa, você coloca ali uma ministração para ouvir. Você pode ali no seu secreto, na tua casa, seja na sala, na cozinha, no quarto, onde você estiver, você pode dobrar seu joelho, orar e interceder a presença de Deus, porque Deus vai te ouvir. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Lembrando que o fato de buscarmos a Deus na nossa casa, no nosso lar, no nosso secreto, isso não substitui a comunhão na igreja. Eu não estou dizendo que não necessita disso. O que eu quero dizer é que hoje existe uma facilidade para estarmos mais próximos de Deus. Eu trabalho, eu não tenho como ir na igreja na semana, mas eu tenho como manter minha comunhão. Eu tenho como ler a Bíblia. Hoje eu tenho fácil acesso até uma Bíblia falada. Eu consigo ir trabalhar com fone de ouvido ali prestando atenção. E é esse fato onde a gente fala que Deus está à porta, Ele está batendo. Ele nos aparece de diversas formas, de diversas maneiras. Ele usa pessoas para falar conosco, mas mesmo assim tem momentos que a gente não percebe que é Deus. E aí um terceiro ponto para refletir é esse versículo aqui de Apocalipse. Ele fala o seguinte: se você ouvir a minha voz e abrir a porta. Então a palavra de Deus, ela é clara, não é só ouvir a voz. Nós temos que ouvir a voz de Deus e nós temos que abrir a porta do nosso coração. Nós temos que desejá-lo, nós temos que almejá-lo para nossa casa, para o nosso lar, para nossa família. Tem muitas pessoas que estão ali dentro de uma igreja, dentro de um ministério, que ele está ouvindo a palavra, ele é um irmão fiel, ele não falta no culto, ele está sempre ali presente. Mas entre ele estar e ele abrir a porta do coração dele, existe uma diferença. Às vezes as palavras estão entrando por um ouvido, saindo por outro, e ele sai dali da igreja da mesma forma ou ainda pior do que ele entrou. E a gente comprova isso com as evidências no trabalho, nos relacionamentos com os vizinhos, dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a mãe, com o pai. Então, existem evidências que nos levam a entender que essa pessoa, ela pode ter até ouvido a voz de Deus, mas que ela não abriu o coração dela para receber a Jesus. Porque a partir do momento que a gente, de fato, de verdade, abre o nosso coração para receber a Jesus, tudo muda. Há uma transformação. Então, existem pessoas que mesmo com um grande tempo de ministério, ele vai precisar ter um encontro com Deus pela primeira vez, porque até hoje ele não teve em verdade e em espírito o encontro com Deus. E isso é questão pessoal de cada um. Tem pessoas que são tão novas de ministério, que entregou a vida a Deus há pouco tempo e ela tem uma grande comunhão com Deus, porque ela está propícia, ela abre o coração dela, ela está vivendo aquele primeiro amor. Mas tem pessoas que nunca passaram pelo encontro verdadeiramente com Deus, não tiveram a oportunidade de viver o amor, tem uma casa destruída, um lar destruído, uma família destruída, e isso ainda gera apontamentos, né? É uma blasfêmia, é envergonhar o nome de Deus, porque quantas pessoas olham e falam assim: nossa, isso é porque é cristão. Imagine se não fosse cristão, imagine se não fosse uma pessoa temente a Deus. Então tá com a vida ali torta, destruída, família destruída, e ainda envergonha o nome de Deus. Então nós aprendemos o que? A nos posicionar. Querer a Deus é uma escolha.
Muitas vezes nós não vamos sentir nada no momento, mas nós escolhemos servir a Deus com as nossas atitudes, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de falar, com o nosso estilo de vida. Uma pessoa que escolheu a Deus, ela não tem o mesmo comportamento que quem está ali na vida. Que não teve ainda um encontro com Deus. Nós temos que mostrar que nós somos diferentes. A palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra e a luz que ilumina o caminho. Então nós temos que fazer valer esse título que Deus nos rotula, que dá ao Filho dele. Ele fala que nós somos o sal, nós somos a luz, então nós temos que brilhar onde nós estivermos. Nós temos que fazer a diferença, assim como o sal dá sabor, dá o gosto, dá o paladar a uma comida. Nós temos que fazer a diferença na nossa casa, junto da nossa família e mostrar muito além do que palavras com as atitudes, que nós somos servos de Deus, né? Então, para isso, eu preciso abrir o meu coração de verdade. E falar de abrir o coração de verdade é você abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, você agir de forma diferente, você mudar o seu estilo de vida, você entender que servir a Jesus não é simplesmente eu estar ali no oba-oba. Eu vou ministrar, eu vou louvar, eu vou fazer parte ali do ministério, eu vou limpar, eu vou ajudar no que for preciso, não. Deus quer além disso, Ele quer o nosso coração. Ele quer que nós entreguemos a Ele o nosso coração em verdade e em espírito, para que Ele possa cuidar da nossa vida, para que Ele possa administrar todas as áreas da nossa vida. Quarto ponto a ser observado dentro desse versículo: entrarei e juntos faremos uma refeição. Aqui Deus não fala que Ele vai entrar e vai mudar a tua vida, que Ele vai entrar e vai te dar uma refeição pronta. Ele fala, juntos faremos uma refeição. Então a gente entende o quê? Que a vida com Deus, a vida cristã, não é uma vida de eu pedir, Senhor, mas o Senhor não me dá. É uma vida de ação. Ele fala que juntos nós vamos fazer a refeição. Então, se eu quero me alimentar, se eu quero ser cheia de Deus, se eu quero uma família abençoada, eu tenho que estar junto com Deus. Eu tenho que lembrar que existem ações que eu preciso fazer. Eu preciso me posicionar, eu preciso exercer o meu papel de cristã. Então, não é apenas eu orar e esperar Deus fazer. Eu tenho que orar? Sim. Eu tenho que buscar a presença de Deus? Eu tenho. Mas eu tenho que me posicionar também como um cristão. A palavra de Deus fala que se nós não vamos fazer uma refeição porque Ele vai nos fornecer, nós iremos fazer uma refeição juntos. Então Deus entra com a parte dele e eu entro com a minha parte. E a minha parte é crer, é obedecer, é andar no caminho de Deus, é eu ter conhecimento da palavra, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, é eu ter uma vida de compromisso com Deus. E muitas vezes essa vida de compromisso, ela vai perpassar por situações que a gente vai precisar fazer escolhas, abrir mão. Todos os dias nós fazemos escolhas e com Deus não é diferente. Então, muitas vezes você vai precisar deixar de servir o mundo para servir a Deus, para que você mostre que você está junto com Deus, que você está correndo junto com Deus. E por último, nós vamos analisar o último trechinho que fala como amigos. Nós vamos estar juntos, fazer uma refeição com Deus, e Ele fala, não é de qualquer jeito, é como amigo. E aí vamos tentar entender qual é o comportamento que um amigo tem conosco, né? Normalmente nós temos intimidade com o nosso amigo. Nós temos uma vida de intimidade, de liberdade. Quando eu falo, ele é meu amigo, eu confio nele, ele está comigo nos momentos bons, nos momentos ruins. Então tem vários critérios que a gente acaba analisando para então dizer, ele realmente de fato é o meu amigo. E a palavra de Deus fala que é assim que Ele quer fazer parte da nossa vida, como amigo. Amigo não está só nas horas boas. Amigo está nas horas boas, também está presente nas horas ruins. Amigo, ele sabe tudo ao nosso respeito. O amigo, a gente dedica tempo. A gente dedica fala. Quando nós estamos de um lado de um amigo querido, que qual nós nos identificamos muito, gostamos muito, a gente não vê a hora passar, o tempo passar.
Vai ali jogando conversa fora, batendo papo, conta da vida de um, conta da vida do outro, e quando você vê, passaram-se horas. E é isso que Deus quer conosco. Ele nos chama para um relacionamento mais íntimo, ele nos chama para uma comunhão mais íntima, ele nos chama muito além do que abrir a porta. Ele fala: eu quero que você abra o teu coração, não somente ouvir a minha voz. Então a gente precisa se posicionar, precisamos atrair a presença de Deus para nossa casa, para o nosso lar, junto da nossa família, e eu só vou conseguir atrair cada dia mais a presença de Deus para minha casa, para o meu lar, para minha família, se eu estiver ligada com Deus, se eu estiver em comunhão com Ele, se eu estiver ali orando, buscando de Deus. Eu posso receber uma oração? Eu posso receber uma oração. É muito bom quando alguém vem e ora por nós, né? Ora pela nossa vida, pela nossa família. Mas melhor do que uma pessoa fazer uma oração por nós, somos nós mesmos. Nós temos livre acesso, liberdade para falar com o Pai. Então, eu estreito o meu relacionamento com Deus a partir do momento que começo a ter intimidade com Ele. De orar, de jejuar, de tentar entender a palavra, de participar dos cultos, de manter a comunhão. Então, é tudo isso que Deus nos ensinou. E é isso que nós temos que colocar em prática. Se a gente almeja que Deus esteja na nossa casa, no nosso lar, juntamente com a nossa família. Espero que todos tenham uma noite abençoada, fiquem com Deus e até amanhã.